Olá, meu nome é Pedro e hoje eu estou aqui para apresentar o estudo de caso número 3. Então, o problema trazido é que o Peter Wedgwood. Ele gostaria de saber quais seriam os efeitos das duas alterações no plano de venda da sua empresa. Então, ele quer saber o que aconteceria se fosse aumentada a comissão de vendas das velas em 20% e o que aconteceria se aumentado o custo de publicidade fixa em 150 mil dólares. Vamos analisar também se esses aumentos de custos valeriam a pena, no que tange à lucratividade da empresa. A causa desse problema é que não sabemos o que seriam os impactos dessas duas opções traria para a empresa. Então é isso que queremos resolver. Então, para resolver isso, primeiro fazemos a análise do CVP, ou seja, do custo-volume e profit, do lucro original da empresa. Então, em primeira instância, temos 325 mil unidades sendo vendidas, há uma receita de quase 2 milhões e 600 mil, e podemos separar os custos da empresa em variáveis e fixos. Com isso, a gente pode fazer as análises do CVP. Podemos trazer então a margem de contribuição, que vai ser a receita menos os custos variáveis, e com a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nos traz a informação de quanto a empresa tem que investir para fechar no zero. Então, de acordo com o ponto de equilíbrio, também temos a receita operacional da divisão, de 407 mil dólares. Podemos fazer esse CVP agora por base na unidade, para trazer mais informações sobre o produto. As mesmas quantidades foram vendidas, agora temos que a receita por unidade fica a 8 dólares, os custos variáveis a 4,80, os custos fixos a 1,95, os custos totais a 6,74. Então, trazemos então a margem de contribuição a 3,20 e o ponto de equilíbrio em unidades, ou seja, para a empresa fechar no zero, ela tem que vender 197.824 unidades. E a receita operacional, então, fica a 1,25 por unidade. Fazendo então os gráficos do CVP, temos aqui a linha dos custos fixos, a soma das receitas e os custos totais. Esse triângulo no CVP indica a área de prejuízo, enquanto esse triângulo acima, a área de lucro. E aonde as duas retas se cruzam é o nosso ponto de equilíbrio. Podemos ver aqui que ele bate como estava na tabela, de 197 mil. Então agora a gente precisa responder a pergunta do que aconteceria caso aumentássemos a comissão em 20% e como isso aumentaria as unidades vendidas em 5%. Então a gente assumiu de que a comissão entraria em custos variáveis nas vendas e administração. Logo, os 5% das unidades vendidas a mais nos traz o número de 341.250 unidades vendidas. Mais unidades significam a maior receita. A receita então sobe para 2.726.587,50. Calculando então os 20% dos custos variáveis, temos de 1.740.000. Os custos fixos, por serem fixos, permanecem o mesmo. Os custos totais então têm esse acréscimo. Podemos então finalmente calcular a margem de contribuição e o novo ponto de equilíbrio. Com isso, a gente percebe que a receita operacional da divisão diminuiu. Podemos fazer essa mesma análise por unidade e percebemos também, primeiro, que o ponto de equilíbrio em unidades aumentou para 219 mil unidades. E a receita operacional da divisão por unidade diminuiu para 1 dólar e 3 centavos. Fazendo então o gráfico, da mesma forma, os custos fixos, a receita total e os custos totais. Podemos perceber agora que o triângulo da área, a área do lucro, diminuiu, ou seja, a receita total, o lucro esperado da empresa, irá diminuir. A segunda pergunta do Peter Wedgwood foi de que o que aconteceria se colocássemos uma publicidade fixa de 150 mil dólares. Ele disse que acredita que aumentaria as vendas em 4%.
Então, calculando as unidades vendidas, ficaríamos com 338 mil unidades. A nova receita, então, ficaria a 2.700.620. Os nossos custos variáveis voltaria a ser o que era na primeira instância, na instância original, só que agora teríamos um acréscimo de 150 mil em custos fixos, que seria da publicidade. Os nossos custos fixos, então, ficariam em 783.675. Com isso, podemos calcular os custos totais, a margem de contribuição e o novo ponto de equilíbrio, que fica em $1.889.785. Dessa forma, a receita operacional da divisão fica em 336.245. Podemos olhar isso pelo CVP por unidade. Percebemos que agora a receita operacional caiu ainda mais, agora para 99 centavos por unidade. Analisando o gráfico, vemos aqui também, de novo, que o triângulo da área da lucratividade teve uma diminuição. Então, para fazer uma síntese, inicialmente a gente tinha uma receita operacional de 407 mil. Na suposição 1, que seria o aumento das comissões, a nossa receita cai para 352 mil. E para a segunda suposição, que seria a publicidade fixa, a nossa receita cai para 336 mil. Isso mostra que para a empresa seria melhor procurar outras maneiras de ampliar ou melhorar a linha de produção. Essas duas ideias só iriam diminuir a lucratividade real da empresa. Bem, esse foi o estudo de caso e por hoje é só.